Olá, meus amigos e amigas, guardas municipais de todo o Brasil, sociedade civil que acompanha e prestigia o nosso trabalho. Quero aproveitar esse período em que eu estou na minha casa, em recuperação, em processo de reabilitação, depois de uma cirurgia na perna esquerda, para tratar de uma fratura que eu acabei, tendo durante o atendimento de uma ocorrência de embriaguez ao volante, pessoal. Graças a Deus a cirurgia foi bem sucedida, estou tomando medicação para reduzir a inflamação, para reduzir a infecção, a possibilidade de infecção e para melhorar ou aperfeiçoar o processo de reabilitação para que eu volte o mais rápido possível para um trabalho do dia a dia que eu gosto de fazer, que eu escolhi fazer e faço com muita dedicação. Pois bem, meus amigos, tem uma lei que foi sancionada com vetos do nosso presidente da República, que é a Lei 14.599, de 19 de junho de 2023, que alterou o Código de Trânsito brasileiro, mas ela é oriunda de uma medida provisória encaminhada pelo ex-presidente da República em 2022, de número 1153, para o Congresso Nacional. Eu fiquei um período, com um certo silêncio, mas trabalhando nos bastidores contra essa MP, contra praticamente o parágrafo 5º ao artigo 280, que foi enxertado nessa MP na Câmara dos Deputados. Nós trabalhamos muito, muitos outros amigos trabalharam bastante, os guardas municipais nas redes sociais trabalharam muito, e nós conseguimos uma grande vitória, pessoal. Mas é uma grande vitória mesmo. Eu vou explicar aqui por quê, tá? Então essa lei, a Lei 14.599, dentre as tantas leis que já alteraram o Código de Trânsito do nosso país, eu acho que mais de 40 alterações já teve o Código de Trânsito brasileiro. Essa talvez seja a que traz uma alteração mais relevante, mais impactante, né? Eu quero aqui não comentar todos os aspectos dessa MP 1153, da nova Lei 14.599/2023. Eu quero trazer aquilo que interessa para nós, guardas civis municipais, para aquilo que vai impactar a sua vida. Primeiro, falar que foi uma grande vitória. Não foi uma vitória pequena, pessoal. Foi uma grande vitória que nós tivemos nessa lei. E assim, a maldição foi transformada em bênção. Todo aquele prejuízo que algumas entidades ligadas aos agentes de trânsito queriam trazer para as guardas municipais e para as sociedades, eles caíram do cavalo. Nós conseguimos, mais uma vez, derrotar aqueles que têm as guardas municipais como adversário, como inimigo. Porque eu conheço algumas lideranças, né, não são os agentes de trânsito, porque nós temos agentes de trânsito municipais, estaduais, distritais, e essa briga, esse dilema, nessa disputa que existe, ela é uma disputa do ponto de vista de associação. São algumas associações que, por convicção própria, por interesse próprio, que colocaram as guardas municipais não como adversária, não como parceira como deveria ser, mas colocaram as guardas municipais como inimigas dos seus trabalhos, e tem atacado as guardas municipais reiteradamente, mas graças a Deus só tem perdido. Caiu do cavalo em diversas ações, tiveram diversos prejuízos, e cada ataque que esse pessoal faz contra as guardas municipais, nós saímos mais fortalecidos. Nós saímos mais fortalecidos. Isso significa dizer, não que a gente está comemorando, está brigando com essas entidades dos agentes de trânsito, bem pelo contrário. Isso é para que eles tenham um autoconvencimento de que essa estratégia de atacar as guardas civis municipais só tem acarretado prejuízos para eles, uma descredibilidade para eles, e eles têm fortalecido a gente cada vez mais. Porque se a gente desse as mãos, trabalhassem em parceria, nós conseguiríamos, como é a finalidade do nosso trabalho, uma segurança viária para o povo brasileiro. Mas, infelizmente, essas entidades que defendem os agentes de trânsito têm só trabalhado contrárias às guardas civis municipais. Eu chamo a atenção, em 2014 eu estava lá no Congresso Nacional,
Eu participei, eu comemorei com boa parte dos agentes de trânsito que lá estavam no Congresso Nacional, quando houve a promulgação da emenda que alterou o artigo 144 da Constituição Federal, criando o inciso 10, criando a segurança viária. Eu comemorei com o pessoal. Porque eu entendi que era um momento muito importante para os agentes de trânsito fortalecer essa categoria, fortalecer, acima de tudo, o serviço da segurança viária para a população, que é tão importante, que depois da questão da violência urbana, quem mais mata, mais traz prejuízo para o país, é a situação da insegurança viária no nosso país. Então eu comemorei, inclusive eu fui convidado por um amigo, que era liderança de uma entidade de agente de trânsito, para ir até a sede lá no Distrito Federal, conhecer a estrutura dos agentes de trânsito do Distrito Federal, conheci inclusive a aeronave que eles tinham naquela ocasião, não sei se continua ainda com essa aeronave, e a gente tinha uma relação muito boa. Mas lá para cá, outra entidade, não sei se conseguiram convencer o número maior da entidade, mas uma outra entidade surgiu que vem atacando sistematicamente as guardas municipais, mas cada ataque, cada enfrentamento que eles fazem contra as guardas municipais, nós colecionamos vitórias e vitórias em cima desse pessoal. Isso é muito bom para a nação azul-marinho, muito bom principalmente para a sociedade. Pois bem, pessoal, a emenda, não emenda, essa lei que foi aprovada agora, que é a Lei 14.599 de 2023, ela traz um impacto enorme no trânsito brasileiro. Mas traz, assim, coisas importantes, né? Aquilo que a gente estava naquela expectativa durante a tramitação da MP no Congresso Nacional, quando surgiu aquela jabuticaba, né, que foi articulada, que foi enxertada, né, por meio de ação, de mobilização de entidades que defendem os agentes de trânsito junto aos deputados na Câmara dos Deputados. Enxertaram lá no artigo 280 o parágrafo 5º, que tiraria as guardas civis municipais da atuação do trânsito. E só para a gente fazer um apêndice aqui, essa não foi a primeira tentativa. Essas entidades e esse pessoal que ataca as guardas municipais, eles se aliaram, vocês vão saber, se vocês sabem disso, podem lembrar disso, se aliaram à FENEM na DI 5156 contra a Lei 13.022 de 8 de agosto de 2014. Morreram abraçados, a FENEM e esse pessoal que ataca as guardas municipais. Também, não satisfeito por ter naufragado na DI 5156, eles entraram novamente com a DI 5780 e vão naufragar novamente, porque o ministro Gilmar Mendes já deu o seu parecer contrário, o ministro, se não me engano, foi o André Mendonça, já deu também o seu voto favorável às guardas civis municipais, e essa DIN 5780 que vai findar no final do mês, vai ser uma grande vitória para a nação azul-marinho, mais uma derrota para esse pessoal, mas só que eles não aprendem, porque ao invés de buscar aliança, articulação, parceria para fortalecer o sistema viário, a segurança viária, eles preferem ter as guardas municipais como inimigas e buscar essas rinhas de enfrentamento onde só tem perdido e vão continuar perdendo, porque Deus é justo e o povo precisa dos guardas civis municipais. Pois bem, pessoal, vamos entrar na questão dessa MP. A MP 1153 teve esse enxerto na Câmara dos Deputados, desse parágrafo 5º. Quando percebemos, tentamos derrubar no Senado Federal, não foi possível, a luta foi para a Casa Civil da Presidência da República, lá para a questão do veto. Houve manifestação de diversos amigos, liderança, nós fizemos o nosso trabalho, imediatamente encaminhamos ofício ao ministro Flávio Dino, encaminhamos ofício à Presidência da República, defendendo o veto e mostrando tecnicamente os prejuízos desse parágrafo 5º ao artigo 280 para a sociedade brasileira. Pois bem, no dia 20, nós acompanhamos a publicação do Diário Oficial, a lei foi sancionada com vários vetos, entre eles o veto ao parágrafo 5º do artigo 280 do CTB. Essa foi uma grande vitória para a nação azul-marinho, mas não só essa, porque além de ter essa vitória, né, além de permanecer atuando conforme previsto no Estatuto Geral das Guardas Municipais, conforme decisão do STF, nós tivemos um fortalecimento. Por quê? Aí eu vou trazer alguns aspectos dessa lei que vai impactar a situação profissional dos guardas municipais. Primeiramente, vamos lá.
as guardas municipais continuam atuando. Então foi vetado o parágrafo 5º do artigo 280. Continua atuando conforme previsão da nossa lei federal, conforme previsão na decisão do STF. Então está pacificado. Essa nova lei, ela trouxe uma mudança de um conceito. Então você que é guarda municipal, atua no trânsito, não pode incorrer a partir de agora, no erro de falar a palavra errada. Tá? Então, a partir da vigência dessa lei, tá, não pode mais falar em acidente de trânsito. Tá? A palavra acidente saiu do Código de Trânsito. Então não se fala mais acidente de trânsito, acidentado. O termo técnico a ser utilizado daqui para frente por todos os guardas municipais e agentes que atuam na área de trânsito é sinistro de trânsito. Porque o acidente trazia aquela concepção que era algo que acontece por acaso, acontece sem ação humana, acontece sem uma responsabilização. Acidente aconteceu, não previsto, né? E o sinistro traz implicitamente de que há uma motivação para que ele aconteça. Então, o termo utilizado a partir dessa alteração no Código de Trânsito brasileiro é sinistro de trânsito. Então, você já pega essa dica aí, não cometa mais o erro de falar em acidente de trânsito, mas sinistro de trânsito. Essa foi uma mudança. Uma outra mudança importante foi sobre os veículos de emergência, né? Aqui, especificamente, os nossos patrulhamentos, a segurança pública, a ordem pública, aquele patrulhamento de rotina, o patrulhamento preventivo e comunitário. Então, houve uma liberação mais abrangente para essas viaturas. Não necessariamente precisa mais de ter o luminoso, o sirene. Então, houve uma autorização para a parte de circulação, parada e estacionamento mais ampla de autorização para os veículos de policiamento da ordem pública, veículos de emergência, muito importante também. Uma outra questão, pessoal, a questão histórica, talvez a questão, uma das mais importantes, que sempre aqui no estado de São Paulo, no estado de Pernambuco eu sei que tem, em outros estados eu sei que já existia, mas no estado de São Paulo, pessoal, é uma luta histórica, que era a questão de fazer convênios ou termos de cooperação técnicas para que as guardas municipais atuassem em algumas questões administrativas que eram de competência do Estado. Nós brigamos aqui quantas pautas, quantas reuniões, e a pauta nunca avançou no estado de São Paulo. Essa dificuldade, porque às vezes você se deparava com um acidente que anteriormente acidente de trânsito, que agora é um sinistro de trânsito, né, se deparavam, ou então numa abordagem, numa ocorrência policial, o indivíduo cometia alguma infração de trânsito, que é de competência do município, você fazia a sua parte. Mas ele estava com a questão do emplacamento, sem emplacamento, com emplacamento não visível, com a questão da documentação do condutor do veículo, e a gente não podia fazer nada, pessoal. O mau estado do veículo, a gente não podia fazer nada, porque só a polícia militar, ou um agente de trânsito estadual, que poderia fazer esse tipo de atuação. E brigamos. Agora, com a Lei 14.599, transformou em competência concorrentes, pessoal. Competência concorrente. Todas essas competências, obviamente, que ela trouxe lá, elencou diversas competências que são privativas do Distrito Federal, dos estados, privativas dos municípios, mas as demais outras competências, fora daquelas descritas como privativas, são competências concorrentes. Pode fazer a Polícia Militar, o agente de trânsito estadual, o agente de trânsito municipal e o Guarda Civil Municipal. Então, a partir da sanção dessa lei, essas competências de fiscalização documental na rua do condutor do veículo, a questão do estado do veículo, que antes era para a Polícia Militar fazer isso, os guardas municipais também podem fazer, porque os que estão habilitados e credenciados, porque agora tem essa autorização legal. Então, isso foi um salto enorme. Você imagina, os caras estavam brigando para tirar as guardas municipais da atuação no trânsito. Além de perder essa briga, conseguimos permanecer e ainda saímos mais fortalecidos, né, com competência mais abrangente, atuando naquilo que sempre
buscamos, né, que é atuar naquilo que é competência do Estado para viabilizar, para facilitar o trabalho operacional, para levar mais segurança para a população. Então isso foi muito importante, muito relevante, por isso que eu queria fazer esse bate-papo um pouco mais demorado aqui com vocês, para trazer essas informações. Então só para fazer um resumo, então a Lei 14.599, ela muda o conceito de acidente de trânsito para sinistro de trânsito, ela traz um conceito mais abrangente para veículos de emergência, para o policiamento preventivo comunitário da ordem pública na parada, circulação e estacionamento. Ela traz a questão da concorrência, das atribuições concorrentes, estabelece aquilo que é privativo do Estado, do Distrito Federal, dos municípios, e fora aquilo que é privativo, tudo são competência concorrente, e mesmo aquelas outras competências que são descritas como privativas podem ser objetos de convênio, termo de cooperação técnica, tanto do município para o Estado, como do Estado para o município, conforme a conveniência, para facilitar, pessoal. Perceba só que os legisladores, os técnicos, eles trouxeram a ideia de que o mais importante é a supremacia do interesse público, é salvar a vida, é fiscalizar, é tornar o trânsito mais seguro, é tornar o trânsito que venha garantir uma segurança, né, viária para os pedestres, uma tranquilidade para os patrimônios daqueles que estão com seus veículos, e não questão de picuinha, de interesse de categoria, pessoal. Todos ganham, todos ganham. Eu até chamo aqui essas entidades dos agentes de trânsito que tanto atacam as guardas municipais, que só perderam e vão continuar perdendo até agora. É muito mais importante a gente conversar, dar as mãos e lutar para melhorar o trânsito no país do que ficar, não nós, porque nós não temos nenhuma ação, nem no Judiciário, nem no Congresso Nacional contra os agentes de trânsito. Nós não temos nenhuma. Ninguém tem como apontar nenhuma ação das guardas municipais contra os agentes de trânsito. Mas nós temos diversas ações, diversos ataques, né, desonestos desse pessoal contra os guardas civis municipais, mas perder e vão perder todos. Então fica aqui o nosso recado, fica aqui essa nossa emoção, porque de fato é uma lei muito relevante para o país e principalmente para nós guardas municipais. Além de permanecer atuando, que é muito importante, saímos fortalecidos. Aquilo que não nos mata, nos fortalece. Saímos fortalecidos dessa. Forte abraço.